nós estamos estudando na EBD de uma forma diferente e juntos, mas também Solange pediu para dar a segunda aula. Então, no primeiro momento com as crianças ficarão aqui, e no segundo momento nós teremos a classe, as crianças terão a classe com a Solange, ok? Então, esse período, no começo, elas estarão com a gente. Nós estamos estudando esse livro aqui, o que é membro de uma igreja saudável. Mas eu queria também fazer um marketing aqui de indicar mais 3 livros dessa série, 9 marcas de uma igreja saudável. O primeiro, que é o que a gente vai ver hoje, é sobre o Evangelho. Então nós a Bruna ainda não conseguiu passar esses livros para a livraria, porque chegaram ontem, mas esses livros irão lá para a nossa livraria. É muito do tema que a gente vai falar hoje. Ele fala o que é o membro de uma igreja saudável. Nós vamos ver sobre o Evangelho e conversão hoje, mas esse é mais específico sobre o Evangelho. O que é o Evangelho e o que a gente deve fazer com o Evangelho. O segundo que eu quero indicar, então obviamente também sobre o tema, é sobre conversão. Então, primeiro, um livro apenas específico sobre o Evangelho, e o segundo livro específico sobre conversão, que é um pouco que a gente vai ver hoje também no nosso EBD. E o terceiro livrinho dessa série é Teologia Bíblica. Por que esse livro? Esse livro é um dos temas que a gente vai abordar nas nossas próximas EBDs. A gente está falando devagarzinho como vai ser a EBD daqui para frente. Talvez a semana que vem a gente fale um pouco mais sobre como que vai ser, quais serão as mudanças que a gente fará na nossa EBD. E um dos temas, uma das aulas, será Teologia Bíblica, ok? A gente vai estudar o que nós temos estudado com a classe de batismo, Teologia Bíblica. E esse livro especifica o que é Teologia Bíblica e como fazer uma boa Teologia Bíblica com a Bíblia como nossos estudos, ok? Vamos para a nossa EBD então. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Eu queria que 2 pessoas pudessem me responder. O que é o Evangelho? Quem pode me responder de uma maneira simples? O que é o Evangelho? Pode levantar a mão e dizer assim: eu acho que o Evangelho é isso. Davi? Ok, de uma forma clara, a mensagem da salvação. O que mais? Boas novas. Ok. O Evangelho de Cristo Jesus não entendi. Para todos os povos. É isso? Na cruz do Gólgota. Ok, muito bom. O Evangelho de Cristo Jesus na cruz do Gólgota. O que mais é o Evangelho? Como? Propagação da palavra. Que é isso? Resultado do Evangelho. O que mais? Podemos dizer mais? O Evangelho é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ok. O que mais podemos destacar aqui no Evangelho? Tem mais coisa aí. Vamos lá. A história de Jesus na Terra. Ok. Esse é o Evangelho também. Gidão. O Evangelho é uma pessoa, Cristo, que morreu por todos os nossos pecados. Muito bem. Mais alguém quer dar alguma definição do que é o Evangelho? Ok. O Evangelho, primeiramente, ela é a maior necessidade do mundo.
ela é a maior necessidade do mundo. É apenas o que o mundo precisa é de evangelho. Pensa comigo, o mundo não precisa de riqueza. O mundo não precisa que a gente simplesmente sane a fome do mundo. Isso é necessário? É. Mas de precisar, o mundo precisa do evangelho. Ele é maior porque homens e mulheres, crianças, estão perecendo, estão morrendo sem o conhecimento de Deus. Estão morrendo sem o conhecimento das boas novas de Jesus Cristo. Estão morrendo sem saber quem Cristo Jesus é. Já pensou sobre isso? Existem pessoas que nunca ouviram falar o nome de Jesus. E não precisa ir para muito longe. O Evangelho é a maior necessidade. Mas também, o Evangelho, ele é a maior necessidade da igreja. Não só do mundo, mas também da igreja. Pois é o Evangelho que sustenta a igreja. Se não existisse o Evangelho, não faria sentido do porquê nós estarmos aqui reunidos. E se nós não pegarmos o Evangelho da igreja, não há sentido o porquê existir esta igreja. É o Evangelho quem sustenta esta igreja. O Evangelho é quem diferencia a igreja do mundo, um cristão de um não cristão. Ela define a mensagem e a missão da igreja. Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui por causa do Evangelho. Nós estamos aqui no mundo, nós vivemos aqui no mundo como igreja por causa do Evangelho. Nós nos reunimos como igreja por causa do Evangelho. Nós pregamos o Evangelho por causa do Evangelho. Nós vamos à Índia por causa do Evangelho. É ela quem define, é o Evangelho quem define o que nós fazemos. E ela também protege a igreja do mal, do pecado e de falsos mestres. Se a gente não sabe o que é o Evangelho, pode aparecer qualquer pessoa aqui, falar contra o Evangelho e que a gente está, tudo bem, tranquilo. Ele está pregando algumas mentiras, mas qual o problema disso? É o Evangelho quem define se uma igreja é saudável ou não. É o Evangelho quem define se os membros serão saudáveis ou não. Mas a pergunta é: você sabe de fato o que é o Evangelho? E você vive esse Evangelho? Então, primeiro eu quero destacar aqui o que então é o Evangelho. Parece um pouco idiotice fazer uma pergunta dessa para um cristão, né? Me explica aí o que é o Evangelho. Você vai dizer: eu já sei o que é o Evangelho. Eu já sei, o Evangelho Bom, o Evangelho é isso. Isso o quê? Está vendo como muitas vezes a gente acaba até se enrolando em dizer coisas simples. Há muitas vezes também, quando o pastor começa a pregar na igreja e faz um apelo e começa a dizer assim: olha, Jesus Cristo morreu por você. Olha que a pessoa fala, o pastor fala, Jesus Cristo morreu, e começa a fazer o apelo. Muitas vezes você desliga a chave e fala assim: eu vou ouvir falar do Evangelho de novo? Eu já sei, eu sou crente há tantos anos, ficar ouvindo sobre o Evangelho, para quê? Eu já tenho de cor na minha cabeça. Já tem de cor? Então me explica o que é o Evangelho. O Evangelho é... Ou quando a gente está na rua e alguém nos pergunta: por que você vai à igreja? Eu vou na igreja por causa de Cristo Jesus. E o que Cristo Jesus fez? Bom, como que eu posso explicar? É complicado. Você não vai entender.
Eu preciso sentar com você e explicar. Não, mas me explica de uma forma rápida o que é Cristo Jesus, o que Ele fez por você. Eu lembro, falando sobre algo ruim sobre mim, né? Quando eu fui me batizar, quando me batizaram, né? O pastor Mendes me perguntou: Samuel, o que Jesus Cristo fez por você? E a minha resposta foi: tudo. Aí eu respondi. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim: não, mas o que Cristo Jesus fez por você? Eu falei: tudo. Eu falei: mas tudo o quê? Aí eu: tudo. Mas Samuel, o que Ele fez por você? Vamos lá, o que Jesus Cristo fez por você? Bom, Ele morreu por mim. Tá, mas como que Ele morreu por você? Ele morreu numa cruz. Tá vendo como uma pergunta, no meu batismo ainda, eu não conseguia responder o que Cristo Jesus tinha de fato feito por mim. Eu sabia o que Jesus fez, mas não conseguia expressar, e não tinha palavras para expressar isso. Não conseguia responder de uma maneira clara. Talvez porque não tinha o Evangelho claro na minha mente. E você pode ser velho de igreja, mas você não sabe definir o que é o Evangelho. Você não sabe, com poucas palavras, dizer que o Evangelho é isso, isso e isso. E é o que o livro vai nos dizer. Um membro de uma igreja saudável, ele deve saber o que é o Evangelho. Essa é a marca 3. É alguém cheio do Evangelho, saturado pelo Evangelho. Primeira pergunta então que nós vamos fazer: o que não é o Evangelho? Para sabermos o que é, nós devemos definir primeiro o que não é. O Evangelho não é dizer às pessoas: olha, todos nós estamos bem com Deus, todos nós somos filhos de Deus. O Evangelho não é dizer isso. O Evangelho também não é dizer apenas: olha, Deus é amor. Isso não é o Evangelho completo. Olha, Deus é amor, Deus é paz. Ok? Mas ainda não é o Evangelho completo. O Evangelho também não é dizer: olha, Jesus quer ser o seu amigo, Jesus quer ser o seu amigo e você tem que ser amigo de Jesus. Muitas vezes nós dizemos isso para a criança de uma forma simplista. O Evangelho também não é dizer: olha, você deve viver corretamente, pare de fazer o que você faz e viva corretamente, faça boas obras. Isso não é Evangelho. Algumas dessas coisas que eu falei, de fato são verdade. Olha, Deus é amor. Sim, Deus é amor. Isso é verdade. Mas se não estiver no conjunto completo, se não estiver no Evangelho completo, pode mais confundir do que ajudar. Pois a pessoa pode pensar assim: bom, se Deus é amor e se Ele me ama, Ele não vai me mandar para o inferno, porque Ele é amor. Bom, se Jesus quer ser meu amigo, então eu devo ser uma boa pessoa. Afinal, o Rei, Deus, quer ser meu amigo, quer dizer que eu sou alguém extraordinário. Ou simplesmente falar: bom, seguir a Jesus é fazer coisas boas, e eu me torno um legalista, eu só faço coisas boas. Essas coisas podem até ser verdade, mas se não estiverem no conjunto do Evangelho, podem mais confundir do que ajudar. Então, em alguns sentidos, essas coisas elas são verdades, mas confundem. De fato, Deus é amor, mas pregar isso separado do Evangelho pode confundir. Então, o que é o Evangelho? Como os irmãos disseram, o Evangelho, ele é as boas novas. O Evangelho é a boa notícia. Ele é o extra do jornal. É a capa, a primeira capa do jornal. A que mais destaca ali é as boas novas, as boas notícias. Olha, Cristo Jesus morreu. E as boas notícias é porque é o fato de que Deus, que é justo e santo, Ele está irado
para com os pecadores e castigará os pecadores. Mas peraí, Samuel, você falou que é a boa notícia? Sim. A primeira boa notícia, por assim dizer, as primeiras boas novas é que Deus Pai está irado com os pecadores. E Ele castigará, e o seu castigo é um castigo eterno para com o pecado. O homem que desobedece à lei de Deus está preso no pecado e está em perigo de condenação eterna pelas mãos de Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia, enviou Jesus, porque tanto amou o mundo. Jesus Cristo, nascido de uma mulher virgem, para viver para a glória de Deus e morrer para nos salvar da nossa condenação eterna. Mas não acaba por aí. Agora, por meio da obediência de Jesus Cristo até a morte de cruz, os que se arrependem de seus pecados, os que se arrependem de seus pecados e creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador, serão salvos da ira de Deus. Mas não acaba por aí o Evangelho, tem mais coisas. O Evangelho diz que esses homens que creem e se arrependem, eles serão declarados justos aos olhos de Deus, terão a vida eterna e receberão o Espírito de Deus até vivermos eternamente com Deus nos céus. Esse é o Evangelho. Talvez você possa trazer de uma forma mais simples. Olha, o Evangelho é de que o homem pecou, Deus está irado com o homem, enviou Jesus Cristo para morrer numa cruz, para nos salvar da morte eterna. E se você se arrepende e crê, você terá esta vida eterna. Você pode resumir o Evangelho de várias formas, mas o Evangelho precisa constar isso. O Evangelho precisa falar sobre as obras de Cristo. O Evangelho é Cristo. Ele precisa falar sobre o que Cristo fez por nós e o porquê que Ele veio para a Terra. Você perguntar para uma pessoa, por que a gente precisa de Cristo? Talvez algumas pessoas cristãs não consigam responder. Bom, Cristo veio porque, para nos salvar. Nos salvar do quê? Pecado. Que pecado? Quando aconteceu esse pecado? Por que nós somos pecadores? Nós podemos fazer várias perguntas aqui. Será que nós temos a resposta em nossas mentes? Mas Samuel, tudo bem, eu conheço o Evangelho, eu sei o que é o Evangelho, eu sei como eu devo viver para o Evangelho, mas o que eu devo fazer então a partir de agora? Eu tenho na minha mente, eu conheço, eu consegui definir o Evangelho na minha cabeça, mas o que eu faço agora? Não adianta nada, como eu disse, não adianta nada a gente simplesmente conhecer o Evangelho se a gente não se encher do Evangelho, se a gente não ficar saturado do Evangelho. E eu quero dar algumas dicas aqui, que são dicas que ele traz, de como nós podemos nos encher do Evangelho, como nós podemos viver para o Evangelho e como nós devemos preencher nossa mente para que possamos viver para o Evangelho. Primeiro tenha o desejo de ouvir o Evangelho de novo e pregá-lo de novo para si mesmo todos os dias. Tenha o desejo de ouvir o Evangelho de novo. Talvez na hora que eu falei sobre o Evangelho aqui, você pensou assim, eu já sei disso, não preciso ouvir de novo. Isso é algo muito básico para mim. Eu conheço o Evangelho. Mas tenha o desejo de ouvir o Evangelho todos os dias. Que o Evangelho arda no seu coração. Nós temos que cultivar esse desejo ardente de escutar o Evangelho todos os dias da nossa vida. De novo, de novo, de novo e de novo.
Uma dica: não feche os seus ouvidos quando o pastor começar a pregar sobre o Evangelho, começar a fazer um apelo na igreja. Talvez na hora do apelo, o seu primeiro pensamento é: bom, eu já aceitei a Cristo, eu já entreguei minha vida para Cristo, já fui batizado, então isso não é para mim. Isso é apenas para as pessoas que estão visitando a igreja. Elas têm que ouvir o Evangelho, eu não. Eu já sou muito bom para ouvir algo muito básico. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes na hora do apelo, na hora em que a gente está falando sobre o Evangelho, a gente que é crente velho, como diria meu tio, macaco velho, a gente fecha os nossos ouvidos, a gente não escuta o Evangelho, mas escute de novo, escute o Evangelho de novo, porque talvez você não tenha entendido ele por completo, e mesmo que tenha entendido ele por completo, nosso coração deve arder ao ouvir a palavra: Jesus morreu por você. Ao ouvir a frase: Jesus morreu por você, nosso coração deve arder por isso. Nossa, é verdade, hoje eu tinha me esquecido disso, obrigado por ter falado isso para mim. Ou aquele momento em que você está passando e fala: obrigado, pastor, por você ter pregado sobre o Evangelho de novo, porque eu tinha esquecido, e a minha vida estava tão longe, que eu tinha esquecido de fato porque eu estou no mundo, e se eu estou no mundo é por causa de Cristo Jesus. Além disso, como eu disse aqui, memorize o Evangelho, tenha o Evangelho na sua mente. Um autor chamado Mahoney, ele sugere que a gente memorize o Evangelho, ore o Evangelho, cante o Evangelho, relembre como o Evangelho mudou nossas vidas e estudemos o Evangelho. Se a gente não está cantando o Evangelho, a gente deve mudar. Ontem eu estava conversando com a Pri a respeito disso. Quantas músicas falam sobre o Evangelho? Quantas músicas a gente escuta, principalmente hoje, músicas novas, que falam que Cristo morreu por nós? Quantas? Tenta pensar em alguma música atual que fala sobre isso. Se você for fazer uma lista, são poucas que pregam o Evangelho, poucas músicas que falam sobre o Evangelho por completo, o Evangelho todo, principalmente as músicas mais atuais. A gente tem que cantar o Evangelho, a gente tem que viver o Evangelho. Então, se eu tenho desejo de ouvir e pregar o Evangelho todos os dias, a segunda dica aqui é entregue a sua vida a Deus de novo. Mas Samuel, eu já sou convertido. Eu me converti em 1985, 11 de setembro de 1985, por aí vai e tal, quando eu estava naquele lugar da pregação do pastor, e etc. O pastor pegou nesse texto, eu levantei a minha mão, fui à frente, eu joguei meu graveto no fogo, na fogueira, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu de fato me converti. Sim, ótimo, perfeito, que bom. Mas por que não entregar a sua vida todos os dias da sua vida? Eu não estou dizendo se converter, mas entregar a sua vida. Ao ouvir o Evangelho, falar: Deus, eu quero fazer isso de novo e de novo. Eu sei que eu já sou cristão, eu sei que eu já sou convertido, mas eu quero fazer isso de novo. Eu quero entregar a minha vida para Ti todos os dias. Eu quero acordar e falar: Deus, me ajude a entregar a minha vida, os meus pensamentos, o meu compromisso ao Senhor. Entregando então a sua vida ao Senhor todos os dias, organize a sua vida em redor do Evangelho. Organize a sua vida, o seu trabalho. Algumas dicas para isso: frequente intencionalmente as mesmas lojas. Vá comprar. Eu sei que talvez você goste de pesquisar em várias lojas diferentes, mas intencionalmente, se você já sabe o que você vai comprar, vá nas mesmas lojas sempre. Vá nos mesmos restaurantes, vá nos mesmos cabeleireiros, vá nas mesmas lanchonetes,
e por aí vai. Talvez mesmo que você nem goste de cortar o cabelo lá, mas vá. Eu gosto de Jorginho, gosto de cortar o cabelo lá. Mas talvez você nem goste de cortar, mas vai para ter interação com as pessoas. Sente com elas, tenha um tempo. No cabeleireiro, comece a compartilhar o Evangelho. No restaurante, chame o garçom, pergunte o nome dele, saiba quem ele é, frequente mais vezes, para que se torne conhecido ali e conheça as pessoas daquele redor, porque desta forma você vai poder compartilhar o Evangelho. Uma coisa que eu faço, mas não é intencional, quando eu vou comprar alguma coisa talvez um pouco mais cara, que exija principalmente dinheiro, eu vou na loja um dia, aí eu volto no outro, aí eu volto no outro quando eu tenho dinheiro, aí eu penso 3 vezes, aí eu volto. Para eu pegar o terno do meu casamento, eu fui na loja 4 vezes. Eu já conversei com o vendedor, o Lucas, várias e várias vezes. E na segunda vez apenas que eu pude falar do Evangelho, pude falar do amor de Deus, pude falar da graça. Porque eu já conhecia, eu já sabia quem é. Frequente as mesmas lojas, vá nessas mesmas lojas. Por que não? Organize isso. Use também, quem sabe, as suas férias para fazer uma viagem missionária ou visitar algum missionário e principalmente aprender com esse missionário como que ele prega o Evangelho todos os dias. Como que você vive o Evangelho aqui? Visite, por exemplo, o Fábio da Andréia. Vá sozinho, pega um carro, vai lá. Fala, Fábio, estou indo aí. Senta com ele, conversa. Fábio, como que é a sua vida? O que eu posso ajudar você? Ou mesmo que você não saiba pregar o Evangelho, mas Fábio, eu quero ver como você faz. Sente como missionário, sente como pastor, sente como membro da igreja. Vamos fazer alguma viagem missionária? Vamos ir para algum lugar? Vamos passar uma semana lá, auxiliando no que for para auxiliar. Por que não? Terceiro aqui, realize discussões em casa sobre Deus. Sente com as pessoas da sua casa e fale: o que vocês acham sobre Deus? O que vocês acham sobre a Bíblia? O que vocês acham sobre o Evangelho? Pergunte na sua casa, talvez isso seja interessante. Senta lá e pergunta: o que é Evangelho? Vamos aqui discutir com vocês o que é o Evangelho. Cada um dá a sua opinião, vocês discutem sobre isso. Pergunta: quem é Deus? Bom, Deus é assim, 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 assim. Pergunta: o que Jesus Cristo fez? Sente, discuta sobre o Evangelho com a sua família. Convide também, quem sabe, vizinhos não cristãos para jantar em casa, principalmente no Natal, onde é mais aberto a você fazer um culto, a você compartilhar o Evangelho no Natal com os seus vizinhos. Muitas vezes nós celebramos essas festas apenas com os cristãos. Por que não convidar um vizinho? Por que não convidar alguém não cristão? Por que não convidar o seu vizinho para jantar algum dia na sua casa? E falar: olha, vem jantar um dia em casa, a gente compartilha, a gente conversa e tal, e quem sabe ir cantando o Evangelho dessa forma. Realize estudos bíblicos com amigos cristãos no trabalho ou na escola. Por que não? Você tem aquele seu amigo cristão, você sabe que é cristão no seu trabalho, na sua escola. Vamos fazer um estudo bíblico aqui? Terça-feira, terça tarde, ou terça de manhã, depende do seu trabalho, quarta, quinta, algum dia na semana a gente senta e a gente faz o estudo. E convide os seus amigos do trabalho e da escola para participarem também. Por que não, por mais que seja um pouco chato, mas se unir a clubes da vizinhança, do bairro, do condomínio, da rua, para discutir sobre como melhorar a vizinhança. Como que a gente pode colocar asfalto na nossa rua, como que a gente pode colocar uma luz. Se una a um grupo assim, porque dessa forma, compartilhando com seus vizinhos, você pode compartilhar o Evangelho com eles. Você pode começar a implantar o Evangelho convidando pessoas. E principalmente, por final, quem sabe até mesmo, convidar esses novos amigos. Seja de trabalho, seja de casa, do condomínio, a vir à igreja. Olha, por que você não faz uma visita lá para a gente? Sem compromisso. Faz uma visita lá.
talvez seja bom. Convide pessoas a participarem também da igreja. Devemos reconhecer que não há nenhum risco, principalmente aqui no Brasil, se nós pregarmos o Evangelho. O que alguém pode fazer contra nós se nós pregarmos o Evangelho? A gente estudou na quarta-feira sobre a perseguição, né? Mateus 5, o Sermão do Monte. Mas pensa comigo, se eu pregar o Evangelho para aquele meu amigo, o que pode acontecer? Bom, o máximo que pode acontecer é eu perder a amizade dele. Mas eu prefiro perder a amizade com o meu amigo ou perder o meu amigo? Eu prefiro perder a amizade com ele ou que ele morra e vá para o inferno? O que eu prefiro? O que é melhor? É melhor que eu perca a amizade com ele, mas implante o Evangelho, mesmo que ele não seja mais meu amigo. Eu preciso pregar o Evangelho. Então, diante disso, eu preciso também, a parte D aqui, terceiro, compartilhar o Evangelho com outros. Eu conheço o Evangelho, então compartilho o Evangelho com outras pessoas. Como eu faço isso? Obviamente nós não devemos ficar pregando o Evangelho talvez de porta em porta no domingo de manhã, onde as pessoas estão incomodadas e só porque manda. Eu posso fazer isso de porta em porta, sem problema algum, mas eu devo compartilhar o Evangelho, como eu disse, no nosso meio, na nossa, entre aspas, rede social. Eu devo começar a compartilhar o Evangelho com aquela pessoa, com aquele meu vizinho, na academia, na rua, jogando futebol, e fazer perguntas básicas. Quem é Jesus para você? E não ser um chato, mas se interessar por isso, se interessar de pregar o Evangelho. Mas primeiro você precisa pregar o Evangelho para si mesmo. Se você não vive o Evangelho, você vai pregar o Evangelho, então Jesus morreu por você. E aí? O que isso significa? Não, Jesus morreu por você. Ele salvou. Último aqui, nós devemos também guardar o Evangelho. Devemos guardar o Evangelho da corrupção e do abandono. Lá não precisa abrir, mas Gálatas 1:8-9 vai dizer sobre isso, de que é a responsabilidade da igreja de saber qual é o Evangelho verdadeiro e analisar se ele está sendo pregado corretamente. Eu devo olhar, analisar, assim também mais tarde, quando Paulo foi pregar em Bereia, eu devo fazer com meus bereanos, analisar se de fato aquilo que o pastor prega, se de fato aquilo que as pessoas pregam é o Evangelho. Talvez escutando algumas músicas você possa analisar, peraí, essa música é legal, mas ela não fala sobre o Evangelho. Essa música é legal, mas na verdade ela fala contra Cristo. Caramba, eu nunca tinha percebido isso. Música talvez a gente cante, você olha e fala, nossa, não fala nada com nada nessa música. Ou mesmo pregações em que você escuta e você fala assim, nossa, que legal, me motivou a ser uma pessoa melhor, mas não pregou o Evangelho. Foi uma palestra, não foi uma pregação. A gente deve conhecer o Evangelho nitidamente para saber se nós estamos pregando o Evangelho corretamente. E se eu começar a pregar mentiras aqui? E se eu começar a pregar contra o Evangelho? Vocês vão se levantar e dizer, opa, peraí Samuel, isso aí não é Evangelho não. Isso aí que você disse é mentira. E se o José começar a fazer isso? José, isso aí que você falou, essa pregação aí, cara, é mentira. É contra o Evangelho. O que você está pregando não está na Bíblia. Ou se você tem um estudo em uma casa e uma pessoa compartilha um texto, você vai saber o que é o Evangelho e vai defender o Evangelho. Concluindo então, é o Evangelho quem nos torna cientes do amor de Deus, da nossa depravação e da nossa necessidade de redenção e da possibilidade de uma alegria eterna por meio da adoração a Deus. O Evangelho é a base da igreja, o Evangelho é a base do ser humano. Nós devemos ter uma compreensão correta do Evangelho para sermos membros de uma igreja saudável.
Então, uma pergunta para reflexão só: que estratégias você colocará em prática para pensar constantemente no Evangelho? Dei algumas dicas aqui, mas o que você pode fazer para pensar constantemente sobre o Evangelho? Como que você vai aplicar o Evangelho na sua vida?